Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Piuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Agora nós vamos começar de fato a nossa matéria nova, gente. E nós vamos começar tratando sobre o citoplasma e as organelas celulares. É importante destacar que se faz extremamente importante que cada um e cada uma possam se aprofundar nas organelas celulares de uma maneira que possam complementar tudo que a gente vai ver. Vamos sempre lembrar, as nossas videoaulas são importantes para a gente ver os conceitos, ver sobre o que a gente está abordando, mas dar uma complementada, tanto no livro, na matéria específica que a gente está, que é o citoplasma e as organelas, quanto também em outras maneiras que a grande rede nos permite, beleza? Então, vamos com atenção que nós vamos começar a falar então do citoplasma. Bom, primeira coisa é que o citoplasma ele representa cerca de 50% do volume celular. Então a maior parte da célula, gente, ela é formada pelo citoplasma, né? Igual vocês viram lá no ensino fundamental. O citoplasma ele tem um papel muito importante, né? Por ser um líquido viscoso. Então ele é chamado de citosol. Essa parte líquida, né, ou semilíquida do citoplasma é chamada citosol. O citoplasma também pode ser chamado de haloplasma. E o que tem no citoplasma? Além das organelas, que é o que nós vamos estudar, né? Essas organelas estão presentes nos diversos tipos de célula. A gente vai ver também que tem na constituição íons, proteínas, lipídios, sais minerais, água, né? Igual quando a gente estudou na membrana celular, a entrada e saída dessas substâncias, né? Em especial água, né? Se a gente lembrar da última aula, né, que a gente falou de transportes celulares, a gente vai lembrar como, por exemplo, da osmose. Então, todas as substâncias do ambiente extracelular, elas vão ser transformadas, vão ser processadas dentro das organelas do citoplasma. Então, ali que vai acontecer o fornecimento de energia, que vai ser uma matéria que a gente vai ver em breve, que é a respiração celular, a síntese proteica que começa no núcleo e depois vai para o citoplasma. Então, nós vamos perceber que dentro do citoplasma acontecem as principais funções vitais da célula, né, e da vida por consequência, já que no fundo nós somos nada mais nada menos que um conjunto de células, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Isso é um ponto muito importante. Então é também no citoplasma que tudo que se precisa para a sobrevivência da célula acontece. Com exceção das funções similares ao nosso cérebro e reprodução que ficam no núcleo, todas as demais funções, de forma geral, grosso modo, acontecem no citoplasma, certo? Bom, o citoplasma então de células eucarióticas, que é as principais, a gente viu ainda no início do ano a diferença de células procariontes e eucariontes. É sempre importante lembrar lá, né, da delimitação do núcleo, né, por uma membrana. Então, toda a região que a gente tem da membrana plasmática e o núcleo celular, que é o citosol, vai ter várias organelas celulares e o citoesqueleto. O citoesqueleto, então, é como se tivesse uma função similar ao nosso esqueleto, né? Então, o que vai acontecer? Ali você tem tubos, tem filamentos, microtúbulos, e eles vão dar a forma dessa célula, né? E vai permitir os movimentos do interior dentro dessa célula, a chamada ciclose. Então, tudo isso vai acontecer, essa movimentação da célula se dá pelo citoesqueleto, né? Com esses tubos, filamentos proteicos, né? Ou seja, são formados de proteína. A gente vai falar um pouco também sobre o citoesqueleto. E as organelas celulares, que é o principal dessa matéria que a gente está vendo agora, né, são essas estruturas membranosas que vão estar nos pequenos órgãos do interior da célula. Então, cada um dos órgãos lá da célula, que nós vamos ver, vocês já viram brevemente no ensino fundamental, e aqui nós vamos aprofundar um pouco, né, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, todos eles têm uma determinada função na célula, e é muito importante saber a função, porque essas funções
caem em exames. E vocês precisam saber inclusive de forma detalhada. É por isso que eu faço o esforço de apresentar de maneira geral e reitero que leem a matéria no livro e procurem se aprofundar, né? Para que possam debater e entender melhor, de forma muito específica, a função e como se dão essas funções de cada uma dessas organelas. Isso é uma matéria muito importante, inclusive precisa ser bem assimilada para ter um bom conhecimento na próxima, que a gente vai começar em breve, que é a respiração celular, né? Então, voltando aqui à nossa aula, a gente vai ver, então, primeiro o citoplasma das células eucarióticas, né? Lembrando, então, que é todas com exceção do reino monero, né? Que são as células eucarióticas. Então, aqui, né, uma célula eucariótica animal clássica, né? A gente tem o núcleo, tem os ribossomos aqui espalhados, né? Um monte de ribossomos. Aqui, complexo de Golgi, o aparato de Golgi, cada autor chama de uma maneira, é importante saber isso daí, né? Essas diversas nomenclaturas que tem. A membrana plasmática em si. Aqui a mitocôndria, essa aqui é clássica, talvez seja uma das organelas mais importantes do corpo, que é onde tem a respiração celular, que nós vamos estudar isso com bastante ênfase ao longo da nossa disciplina esse ano. O citoesqueleto, né, com microtúbulos, filamentos intermediários, microfilamentos, né? Os peroxissomos, aqui o centríolo, né? Os lisossomos, que são muito importantes na digestão celular, o flagelo, muitas células possuem flagelo para ajudar na locomoção, né? E é importante destacar que a gente tem ainda o retículo endoplasmático, né, liso e rugoso, e a diferença que a gente vai ter entre os dois é a presença dos ribossomos. Então, onde a gente tem essa grande quantidade de ribossomos, galera, é o retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático simples, ou retículo endoplasmático liso, ou retículo endoplasmático, é aqui o retículo endoplasmático que não possui esse monte de ribossomos grudados nele, né? Então é importante ter atenção nisso daqui. Uma observação importante é que flagelo, lisossomo e centríolo não costumam estar presentes dentro das células vegetais. Nós vamos ver também que tem algumas características que são presentes nas células vegetais, né? E vamos ver aqui, né? Então nós temos aqui o núcleo, o nucleolo, né? O envelope ou membrana nuclear aqui presente, o nosso amigo retículo endoplasmático, leucoplasto, né, que aqui já são mais os plastos, que vão ter uma relação com a fotossíntese, que nós vamos estudar depois, com mais calma. Aqui o citoplasma em si, né, a vesícula de Golgi, aparato de Golgi, aparelho de Golgi, complexo de Golgi. O Golgi tem um monte de nome, importante ficar atento. Aqui o peroxissomo presente, mais membrana plasmática, né, é importante a gente ver aqui. A gente tem as mitocôndrias que estão presentes, né, fazendo a respiração celular. O vacúolo, a gente vai ver que o vacúolo e o cloroplasto, cadê o cloroplasto? O cloroplasto aqui, o vacúolo e o cloroplasto. Eles vão ter um papel muito importante e nós vamos ver que são algumas das principais diferenças entre célula animal e vegetal. Aqui o retículo endoplasmático liso, né, filamentos de citoesqueleto aqui presentes, pequenas membranas vesiculares, etc. e os ribossomos. Então aqui a gente consegue ver de maneira geral as diferenças de célula animal e vegetal. Então essas duas estruturas aqui em especial merecem um destaque muito grande, cloroplasto e vacúolo, que depois nós vamos estudar com calma e depois, quando a gente chegar na matéria da fotossíntese, nós vamos estudar com muita ênfase as reações bioquímicas que acontecem na fotossíntese, ok? Então vamos lá. Nas células eucarióticas, o que a gente tem? A gente tem citoesqueleto e vamos pelos numerozinhos aqui para facilitar a nossa visualização. A gente tem os centríolos, como a gente já viu, e as organelas celulares. Então o centríolo faz parte do citoesqueleto, da estrutura da célula, né? Da estrutura do citoplasma. E aí nós temos o retículo endoplasmático rugoso, ele aqui, nós já vimos, ele fica sempre próximo ao núcleo. A gente tem o retículo liso aqui, que ele vem sempre depois do rugoso. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho de Golgi, aparato de Golgi, etc. Está aqui. Os lisossomos
tem uma importância muito grande na área de gestão celular, que nós vamos ver depois. Os ribossomos, né, que nós temos aqui, eles presentes aqui, em especial em volta do retículo rugoso. As mitocôndrias, que talvez sejam as principais estruturas de importância celular que a gente tem, porque ela é responsável pela respiração celular, né? Mitocôndria aqui. Guardem sempre essa imagem aqui, que parece um feijão cheio de dobrinhas no meio. Essa é a imagem clássica da mitocôndria, a gente tem que estar atento a isso, porque cai a imagem dela em exames externos, né, que cobram para saber o que tem. Além dos cloroplastos e vacúolos, né, que não estão presentes aqui, porque isso aqui é uma célula animal. Então, cloroplasto e vacúolo é de célula vegetal. E agora a gente vai começar a falar brevemente sobre cada uma dessas estruturas. É importante ter atenção e, como eu disse, pedir, aprofundem-se. Aprofundem-se sobre as funções de cada uma dessas organelas. Isso é muito importante para a nossa matéria e para a melhor compreensão. Inclusive para vocês que daqui a cerca de 2 anos vão estar fazendo o Enem, né? Bom, então vamos lá. O citoesqueleto primeiro. Exclusivo das células eucarióticas. Então significa que procarionte não possui citoesqueleto. Isso é uma diferença importante, tem que ter atenção nisso daqui. O citoesqueleto, ele tem uma complexa rede de filamentos e tubos. Então tem microtúbulo, filamento intermediário, microfilamento, todos eles são formas que a gente tem para explicar essa rede de filamentos e tubos, né? Que é o que permite então essa sustentação interna da célula. Então a célula ela tem a sua sustentação graças à presença do citoesqueleto. Então o citoesqueleto, que é exclusivo das células eucarióticas, ele ajuda, portanto, na sustentação interna da célula. Então, todos os movimentos celulares, ciclose, onde as organelas ficam, algumas ficam passeando, outras ficam paradas, isso tudo acontece graças ao citoesqueleto, né? E aqui merece destaque a principal proteína presente na constituição do citoesqueleto, gente. Atenção que tem que saber esse nome aqui. Na constituição dos microtúbulos, nós temos a tubulina. O nome não é tão difícil, túbulo, tubulina. Então, na constituição desses microtúbulos, nós temos a tubulina, que merece um destaque muito grande, sendo essa a principal proteína do citoesqueleto, ok? Então, atenção, citoesqueleto cai muito em exames externos? Nem sempre. Citoesqueleto nem sempre cai, mas quando cai, em geral, a galera não estuda muito e pode ter dificuldade. Então, é importante ficar atento, né? Nós temos aí a tubulina, que merece um destaque muito grande. Lembrar que ele é exclusivo das células eucarióticas e lembrar que é formado de proteínas. Beleza? Então, vamos lá. Aqui algumas imagens de citoesqueleto, aqui o microfilamento, o filamento intermediário, o microtúbulo e a tubulina, ó. Importante destacar aqui, né? E os microfilamentos são formados também por outras proteínas. No caso das células musculares, esses microfilamentos têm actina e miosina. Quando a gente estiver estudando o tecido muscular, nós vamos falar mais dessas proteínas actina e miosina aqui. Elas são muito importantes para o movimento muscular, para a contração e extensão dos nossos músculos. Depois nós vamos ver com mais atenção. Mas é importante a gente lembrar e saber de cara que essa função se dá graças a esses microfilamentos, né? Lembrando que, dentre os microfilamentos, né, o principal constituinte dos microtúbulos é a tubulina. Não pode vacilar nisso, ok? Bom, seguindo então aqui algumas imagens de microscopia eletrônica do citoesqueleto, eu acho muito chique, fica bacana demais a gente ver nesses aumentos, assim, de igual aqui, a gente está vendo 50 micrômetros, né, então extremamente pequeno, né, microscópio óptico não dá para ver, mas no microscópio eletrônico é possível a gente ver essas imagens bem bonitas do citoesqueleto. Centríolos. O que são centríolos? Primeiro, quem tem centríolo? Nós temos centríolo em células animais, protistas, briófitas e pteridófitas. Então veja que a gente não tem nos fungos, a gente não tem em todos os tipos de plantas, só briófita e pteridófita tem centríolo. Isso significa que angiosperma e gimnosperma não possuem. E eles ficam aos pares e ficam dispostos perpendicularmente. E como que ele é formado? Ele é um cilindro. E nesse cilindro ele tem 9 grupos de 3 microtúbulos. Isso significa que são 27.
9 vezes 3, 27. Então ele é um cilindro oco, 9 grupos de 3 microtúbulos. Para que precisa desses centríolos? Em breve a gente vai estudar a divisão celular. Aí nós vamos falar de mitose e vamos falar de meiose. E nós vamos ver que os centríolos participam com muita importância do processo de divisão celular. Então o centríolo é uma estrutura importante para a divisão celular, né? E também na constituição de cílios. Esses cílios que nós estamos falando não é o cílio do olho, é o cílio que tem em volta de muitas células para locomoção. E também dos flagelos, né? Que são longos. Alguns flagelos podem estar presentes em células, né? Células como muitos protistas possuem o flagelo, que é um rabinho, né? O espermatozoide é uma célula que possui um rabinho, né? E que servem para locomoção. Então, os cílios é quando a gente tem vários pelinhos, vamos chamar assim, em volta da célula, e os flagelos são longos, né? Quando a gente tem 1, 2 por célula, e ambos auxiliam na locomoção. Portanto, a formação de cílios e flagelos se dá pelos centríolos. Atenção nisso daí, atenção, então, na função dos centríolos e aonde eles estão. Lembrando que é um cilindro com 9 grupos de 3 microtúbulos proteicos cada, são 27, não erra essa conta. Então aqui, ó, os microtúbulos, veja, assim fica a estrutura de um microtúbulo, aqui a gente consegue ver imagem real, observa aqui, ó, de 3 em 3, né? E aqui a sua formação nesses girando, né? Garantindo então essa importância para a formação dessas estruturas celulares. Então, atenção no centríolo. O centríolo também não costuma cair muito, mas quando cai, como a galera estuda muito pouco, muita gente erra. Então, tem que ter atenção nos centríolos, olhar a função dos centríolos para não vacilar. Bom, agora vamos entrar nas principais organelas celulares, né? As mais famosas, as que caem mais em exames externos, né? E que a gente tem que ficar atento. Então, o primeiro que nós vamos falar é o retículo liso, o retículo endoplasmático liso ou agranular, porque ele não possui grânulos. Esses grânulos são os ribossomos, né? Então, é uma rede de canais cilíndricos sem ribossomos e que fica na face externa. Qual que é a função? Falou dessas estruturas, dessas organelas aqui, gente, o que vai cair, inclusive, muito provavelmente será uma das questões que vai cair na minha prova, é relacionar essas organelas celulares com a sua principal função, tá? Então você tem que saber, não tem outro jeito, você tem que saber qual organela, qual função essa organela faz. Tem que ficar de olho nisso, tá? Então vamos ficar atento a essa função. Então nós temos então, né, o retículo endoplasmático liso, sua principal função nós temos síntese de lipídios, né? Então a síntese da maior parte das gorduras acontece aqui, né? Lipídios é um tipo de gordura, nós já estudamos isso. A degradação de substâncias tóxicas para a célula, né? E produz também hormônios esteroides, né? Que são utilizados, por exemplo, como hormônios sexuais, progesterona, estrógeno, testosterona. Todos esses estão aqui presentes, ó, no retículo endoplasmático liso. Então, função do retículo liso: síntese de lipídios, degradação de substâncias tóxicas para a célula, produção de hormônios esteroides. Tem que ficar atento. Então, se você tem uma alimentação rica em lipídios, né, significa que o seu retículo endoplasmático liso tende a trabalhar mais. Por quê? Porque é lá que ele vai ser sintetizado. Então, bioquimicamente, é dentro do retículo liso que você tem os lipídios sendo degradados, né? Então, a gente consegue entender isso daí e precisa ficar atento a essas funções que são extremamente importantes quando a gente fala do retículo liso, beleza? Bom, agora vamos falar do retículo rugoso, granular. Então, onde que ele fica, né? Primeiro, ele fica sempre em volta ali do núcleo da célula. Por quê? Porque depois, durante a síntese proteica, nós vamos ver que tem uma relação muito importante ter aquele monte de ribossomo próximo ao núcleo, num local adequado, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é esse retículo rugoso? Retículo rugoso ou retículo endoplasmático granular. Então, eles são canais achatados, né, e cheios de ribossomos, aderidos à face externa. Então, do lado de fora da membrana, então não fica no meio, no miolo, é na face externa da membrana, né, do retículo, é que possui esse monte de ribossomo aderido. Então, esses ribossomos ficam na face externa dessa membrana, que está presente no retículo rugoso. E quais são as funções que tem? Atuar na produção de proteínas,
né? Essa produção de proteínas tem uma relação direta com a síntese proteica, que vai ser feita pelos ribossomos, que estão ali aderidos. Então eles trabalham juntos nisso daqui. Então tem a produção de proteínas e ele ajuda a encaminhar ao meio extracelular. Atua na produção de lipídios. Então os lipídios são produzidos aqui, como fosfolipídios e colesterol. Lembrando que no retículo rugoso tem a síntese dos lipídios. Então aqui você tem a produção. Então no retículo rugoso produz, no retículo liso sintetiza os lipídios, né? E auxilia na produção de enzimas lisossômicas, principalmente os lisossomos. Então, os lisossomos são produzidos no retículo endoplasmático rugoso. Tem que ter atenção nisso. O retículo endoplasmático rugoso tem uma função fundamental na produção das enzimas que tem no lisossomo. Lembrando que o lisossomo vai atuar na digestão intracelular, né? Que nós vamos ver na hora que a gente falar dele já já. Então, atenção, né? Mais uma vez repetindo, quando a gente fala que as funções do retículo rugoso, então, atua na produção de proteínas aqui junto com o ribossomo e ajuda a encaminhar o meio extracelular. Então ele vai empacotar para mandar para o complexo de Golgi. Atua na produção de lipídios, ao contrário do retículo liso, que faz a sintetização desses lipídios, ok? E você tem também a produção de enzimas do lisossomo. Então ele ajuda, é fator fundamental na produção do lisossomo. Essas são as principais funções do retículo endoplasmático rugoso. Precisa ficar atento a isso. Isso cai. Tanto perguntas sobre função do retículo endoplasmático liso, quanto função do retículo endoplasmático rugoso caem. A função ou funções de algumas dessas organelas celulares, com certeza será uma das questões da minha prova do primeiro trimestre, viu? Então é importante ficar atento e estudar isso daí. Então aqui, ó, nós temos o núcleo, aqui o envelope nuclear, né? Aí nós temos o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e aqui os ribossomos. Então veja, como eu disse, uma das formas de você localizar na célula é que o retículo rugoso está sempre próximo ao núcleo, né? E cheio de ribossomos, né? Por isso que ele é chamado retículo endoplasmático granular, né? Esses ribossomos são considerados grânulos. E o retículo liso chamado de retículo endoplasmático agranular, por não possuir ribossomos, portanto não possui esses grânulos, beleza? Atenção nisso daí. Então, se tiver dúvida, para o vídeo, repete, atenção nisso daí. Saber a função dos retículos endoplasmáticos é muito importante para a nossa disciplina, beleza? Bom, aqui numa microfotografia que a gente tem de microscópio eletrônico, aqui o retículo liso, a gente consegue ver nessa seta preta imensa aqui, ó, a gente consegue ver o retículo liso aqui. Então, numa célula que é extremamente pequena, é ali que ele está localizado. Vamos passar agora para o complexo de Golgi. Quando a gente fala do complexo de Golgi, ele tem um monte de nome, gente. Tem que ficar esperto com isso. Complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi, aparato de Golgi. Tem diversos tipos de nome que eles criam e que pode te confundir na hora de um exame externo, que pode te confundir na hora da prova. Então tem que ficar atento. É o complexo golgiense ou complexo de Golgi, ok? O que o Golgi faz? Então vamos ver que nós temos que ter alguma atenção nessas características dele. Primeiro, o que ele é? Ele é um conjunto de bolsas achatadas, então são cisternas, que ficam empilhadas. Então formam os chamados sáculos lameliformes, que saem vesículas secretoras. Então a secreção celular, ela acontece via complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem um papel muito importante na secreção celular. Então ele é um conjunto de bolsas que possuem vesículas secretoras, que fazem essa secreção celular, né? Então isso precisa ficar claro. O complexo de Golgi, ele é dividido em duas faces e tem que saber a função de cada uma, face cis e face trans. A face cis do complexo de Golgi, ela está voltada para o retículo endoplasmático rugoso. Então ele vai receber as proteínas que nós vimos que saem do retículo rugoso e dos lipídios que ali são produzidos, né? Tem que lembrar que o lipídio ele é sintetizado lá, ele é produzido no retículo rugoso e ele é sintetizado no liso, né? Então a face cis é a que fica voltada para o retículo rugoso e a face trans é oposta ao retículo rugoso. Por quê? Porque dali vão sair as vesículas secretoras que são complexadas, né, que são processadas, são preparadas dentro do complexo de Golgi.
Então tem que ter atenção nisso daí. Face cis, voltada para o retículo rugoso, face trans, oposta ao retículo rugoso. Face cis recebe proteína e lipídio, face trans libera as vesículas secretoras, tá? E essas vesículas secretoras, elas podem seguir 3 caminhos basicamente. Pode ir para fora da célula, no processo chamado exocitose, que manda embora alguma substância que precise para o resto do organismo, né? Pode ir para o lisossomo, que nós vamos ver as funções dos lisossomos, né? E pode ir para a membrana plasmática. Então essas vesículas, elas têm sempre 3 caminhos e precisa ficar atento a isso, gente. Tá? Atenção no complexo de Golgi, do que ele é formado, a sua função, face cis e face trans. Isso cai em exame externo, isso tem que saber, beleza? Então atenção nisso daí. Se precisar, para o vídeo, repete, confere para não ter erro. Bom, aqui o complexo de Golgi, né? Aqui suas funções, conforme eu já comecei a comentar, então empacota, modifica, secreta a substância, então ele faz a secreção celular. Muito importante isso daqui. No espermatozoide, ele que dá origem ao acrossomo, olha o acrossomo aqui, que está as enzimas para penetração no óvulo. Então se o sujeito tiver com algum problema que afeta o complexo de Golgi, ele pode vir a ter problema aqui nesse acrossomo, ó. O acrossomo é muito importante e o complexo de Golgi, ele é bem desenvolvido no espermatozoide. Atenção que questão, linkando o espermatozoide e o complexo de Golgi cai a rodo em exame externo. Tem que ficar esperto. Então essa questão aqui, ó, da origem do acrossomo, com essas enzimas para penetrar no óvulo, que tem uma relação com o retículo, com o complexo de Golgi, aliás, precisa ficar atento, viu? Não vacila nisso daí. Bom, pegando aqui então a nossa função do Golgi, a gente vê aqui as vesículas que foram transferidas do retículo endoplasmático rugoso chegam aqui. Essa é a face cis. Então o retículo endoplasmático rugoso está aqui embaixo, né? Aqui os sáculos de Golgi, o complexo de Golgi. Aqui a região medial, então vai sendo essas vesículas, então elas vão sendo empacotadas, né? Para que possa preparar uma vesícula de secreção celular e sai pela face trans. Então sai aqui, ó, essas vesículas que chegam aqui são então secretadas em formas de vesículas preparadas, né, para sobreviver através da face trans. Então o que chega no Golgi chega pela face cis, o que sai do Golgi sai pela face trans, beleza? Atenção nisso daí para não errar face cis e face trans. Bom, aqui uma imagem real do Golgi, ó, com a face trans e a face cis, né? Isso significa o quê? Que o retículo rugoso deve estar por aqui e por aqui, ó, provavelmente isso aqui já é uma vesícula pronta para sair, ó, saindo daqui. Mais uma vez, o retículo endoplasmático aí manda aqui nessa produção e você tem na cisterna de Golgi, o aparelho de Golgi, aparato de Golgi, a saída então dessas vesículas, né? A gente tem também a relação com o lisossomo, né, que o lisossomo é produzido lá no retículo rugoso, e aí ele é empacotado dentro do Golgi para ele poder sair. Então o lisossomo faz esse caminho. É muito importante esse caminho que ele faz, saindo do retículo rugoso, sai daqui, ele vai então pronto para sair pelo Golgi, um lisossomo feliz, alegre e satisfeito, para fazer então a digestão celular. Tá? Então atenção no Golgi, atenção nos retículos endoplasmáticos, atenção nesses esqueminhas aí que ajudam na hora de estudar. Não menospreze a matéria, estude por fora, dê uma olhada na matéria do livro. Não vacila, porque tem muita coisa, essa matéria é muito grande, eu estou fazendo um resumo do resumo para facilitar para vocês terem acesso ao conhecimento importante dentro do nosso ensino remoto. Bom, vamos falar agora dos lisossomos. O lisossomo é como se fosse uma bomba de enzimas. Ela é uma vesícula membranosa, de forma geral ela é redondinha e fica cheia de enzimas no interior. E de onde que vem? Ela vem lá do retículo endoplasmático rugoso, como nós vimos, as enzimas dos lisossomos são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, por isso que a gente fala que ele origina lá. Depois essas enzimas do complexo, essas enzimas do lisossomo, vai então para o complexo de Golgi e lá ele vai ganhar a vesícula para ficar pronto. Então a origem das enzimas é no retículo rugoso, por isso a gente fala que surge lá,
depois, dentro do complexo de Golgi, ele vai ganhar a estrutura de uma vesícula externa para proteger essas enzimas, para ficar no citoplasma, né? Então veja que o lisossomo ele também tem uma relação grande com o retículo rugoso e com o complexo de Golgi, né? Que é onde estão as suas origens, tá? E aí qual que é a função do lisossomo? A função principal do lisossomo é a digestão intracelular. Essa é a principal função do lisossomo. Então ela faz a digestão heterofágica. Então ela está cheia de enzima digestória, chega alguma substância, alguma pequena organela, alguma coisa dentro do citoplasma, ela vai lá, se funde com o núcleo, com a membrana dessa célula e lá fica depositando, fica mandando um monte de enzima para que essas enzimas façam a degradação e a digestão dessa substância, até ficar só o que não precisa para depois ser mandado para fora da célula. Outra coisa importante, ela é responsável também pela apoptose, que é a morte programada celular e a renovação celular. Como assim? Pode haver programação feita pelo próprio núcleo da célula ou então na origem da célula, quando ela é anucleada, como por exemplo os glóbulos vermelhos do nosso organismo, que depois de algum tempo o lisossomo libera essas enzimas no citoplasma e essas enzimas degradam a célula inteira. Então a apoptose, que é essa morte celular programada, ela é feita também pelo lisossomo. Isso é outra função que o lisossomo possui. E por consequência atua também na renovação celular. Então ela realiza uma degradação autofágica, ou seja, ajuda na morte da célula para que o organismo renove com novas células aquela sua produção, né? Detalhe importante, um dos casos clássicos que a gente tem, aqui o lisossomo, vou voltar aqui, um dos casos clássicos que a gente tem é a perda do rabo do girino. A perda do rabo do girino para virar um sapo adulto acontece com a liberação de lisossomos para a degradação dessa região. Então isso é questão que cai, isso tem que ficar atento. A perda do rabo do girino para virar sapo, os lisossomos têm toda uma relação para essa perda, beleza? Tomar uma água aqui e a gente segue. Bom, ali a estrutura do lisossomo, né? Nessa figura aqui, a gente consegue ver os complexos enzimáticos lá dentro, né? E a membrana simples que ele possui. Então vamos lá. Vamos falar aqui do lisossomo de novo. Então aqui, o retículo endoplasmático rugoso produz então as enzimas, chega aqui na face cis, entra dentro do aparelho de Golgi, do complexo de Golgi, do aparato de Golgi, produz a vesícula em volta então dessas enzimas, formando então um lisossomo adulto, vamos dizer assim. Então esse lisossomo adulto está aqui, está passeando na célula, chegou aqui, o que nós estamos chamando de comida, uma substância extracelular. Então a célula, através dos pseudópodes ou através de algum mecanismo, abraça aquele alimento, traz para dentro da célula e forma uma nova vesícula, né? Então, essa partícula entra dentro da célula e forma uma vesícula de alimento. Essa vesícula de alimento, a célula, a organela chamada lisossomo, então gruda, faz esse movimento aqui e digere tudo. Digere tudo, faz a digestão celular. Então, a digestão celular que o lisossomo produz acontece, por exemplo, quando a célula engloba um organismo externo. Isso aqui a gente pode pensar em alguns organismos microscópicos que fazem a sua alimentação dessa forma. Então o lisossomo vai fazer essa digestão, absorvendo esses nutrientes, liberando essas enzimas dentro, né, desse vacúolo, dessa estrutura de alimento externa que a gente está vendo aqui. Outra função que a gente tem do lisossomo, né, é a renovar as células, igual aqui nesse caso, ele pegou aqui alguma estrutura antiga, o lisossomo então pega essa organela que não precisa mais, digere essa organela para o organismo produzir uma organela nova. Então toda organela ela tem um tempo de vida, quando o seu tempo de vida começa a estar vencendo, o lisossomo vai lá e faz essa função de fazer a digestão celular para garantir a renovação da estrutura da célula, para garantir uma nova organela celular, tá? Então, ok? Espero que esteja claro para todo mundo, isso aqui é muito importante, essas estruturas do lisossomo. Bom, ainda seguindo nas organelas celulares, vamos falar dos peroxissomos. Os peroxissomos não costumam cair tanto, tá? Não costumam cair tanto, mas é importante a gente ficar atento,
tá? Porque a falta do peroxissomo pode causar doenças graves. Uma das clássicas é que está presente no filme Óleo de Lorenzo e nós vamos ver por que isso se dá. Então o que é o peroxissomo? É uma vesícula membranosa, né, também arredondada, e ela tem enzimas que utilizam o oxigênio para oxidar a substância orgânica. Isso aqui é muito importante, muito importante. Depois, na respiração celular, nós vamos ver como isso aqui é importante. Então, ela utiliza o oxigênio para oxidar a substância orgânica. Então, adiciona oxigênio à molécula orgânica. A molécula orgânica está lá, ela adiciona oxigênio. Tem uma enzima chamada catalase, importante saber o nome dessa enzima. Então, falou peroxissomo, você tem que lembrar que a catalase é a enzima do peroxissomo e são produzidas por quem? Por ribossomos do citossol. Então, o ribossomo produz a catalase, né? Essa catalase é uma enzima presente no peroxissomo, beleza? Atenção nisso daí. Qual que é a função? Degradar peróxido de hidrogênio, né, que se dá durante a oxidação das substâncias orgânicas com a catalase. Então transforma o H2O2, que é a água oxigenada, em água e oxigênio, para não ter o excesso de água oxigenada dentro da célula que poderia causar problemas para o indivíduo. Então isso aqui acontece principalmente durante o processo respiratório, né, que é a oxidação das substâncias orgânicas, né, que nós vamos estudar em breve, que é a respiração celular. Então essa catalase ela tem uma importância muito grande para não deixar esse excesso de água oxigenada, que é uma substância tóxica, dentro da célula. E também tem um outro papel fundamental na desintoxicação do etanol. Então quando o sujeito enche o pé, passa do limite no álcool, enche o rabo, então o que está acontecendo? É o peroxissomo que vai fazer então a desintoxicação celular do excesso de álcool, do etanol. Então isso aqui são duas das funções dos peroxissomos. Essa é a principal, degradar a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, através da catalase, transformando então a água oxigenada que é produzida na finaleira da respiração celular em água e oxigênio. Isso aqui é muito importante, tá? E desintoxicação do organismo quando o sujeito bebe muito. Essas são as duas funções principais do peroxissomo. Essa aqui é fundamental. O filme que eu relatei, Óleo de Lorenzo, para quem quiser ver, baixa aí no YouTube. Ele relata a situação de um garoto que tem uma doença que ele não possui essa enzima catalase. Então o organismo acaba produzindo o peróxido de hidrogênio e esse peróxido de hidrogênio não é quebrado. Isso pode gerar uma doença muito grave que em geral leva à morte com poucos anos de vida. Para quem quiser conferir mais sobre bioquímica, vale ver. É muito interessante de estar entendendo e compreendendo como a bioquímica acontece no mundo real ao longo da nossa vida, beleza? É só ficar atento a isso. Bom, aqui os peroxissomos, né? Peroxissomo, núcleo, os microfilamentos de actina. E a gente tem aqui ele acontecendo, um monte de peroxissomo presente. Então temos aqui o peroxissomo e aqui a suas enzimas, sua enzima catalase para oxidação, né, do peróxido de hidrogênio. Bom, outra organela celular. Agora nós já vamos falar do ribossomo. O ribossomo, primeiro nós vamos ver do que ele é constituído. Então ele tem duas subunidades proteicas, né? Então, a subunidade menor, que é essa aqui, e a maior. O ribossomo ele funciona como uma espécie de carimbo. Então ele fica associado um ao outro por um RNA, um ácido ribonucleico ribossômico, um RNA ribossômico, que fica aqui fazendo essa união. Então ele funciona, quando a gente estiver vendo síntese proteica, nós vamos ver que ele funciona igual um carimbo, fazendo a união dos aminoácidos, né? Então até acontecer isso, por hora a gente precisa entender a função do ribossomo. Então aqui, ó, quando a gente tem lá isso aqui, depois vamos estudar com calma, que é aqui a transcrição, RNA mensageiro, RNA maduro, ele chega aqui, veio o RNA transportador, ele chega dentro do ribossomo e aqui forma a cadeia polipeptídica, forma a proteína. Então ele vai fazer essa junção aqui com a chegada dos aminoácidos. É ele que faz a produção efetivamente da proteína, né? Isso aqui nós vamos estudar na síntese proteica ainda. Então quais que são as funções do ribossomo? Sintetizar proteína para a célula é a principal, né? E para ter essa síntese de proteínas, o ribossomo tem que fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele associa a um RNA mensageiro para fazer o processo chamado de tradução, tá? Depois nós vamos estudar isso aqui com calma.
Por hora, o que você precisa saber para responder uma questão? Explicar que ele sintetiza proteína para a célula e explicar que ele junta-se a um RNA mensageiro para fazer a tradução proteica, para fazer a síntese proteica, ok? Sintetiza proteína e junto com o RNA mensageiro realiza essa síntese proteica. Essa é a principal função do ribossomo. É por isso que ele está ali no retículo rugoso, pertinho do núcleo. Porque observa aqui, ó, dessa função você vai ter essa saída que vem aqui para acontecer o processo chamado tradução. Nós vamos estudar isso com calma ao longo do nosso curso, ok? Então a gente tem aqui a função do ribossomo, que é mais uma estrutura extremamente importante, tá? Que a gente precisa saber as funções. O ribossomo, a gente tem também a situação dos poliribossomos, que são vários ribossomos ligados ao mesmo RNA mensageiro, né? E aí dá origem a várias moléculas proteicas idênticas. Então a gente tem aqui um RNA mensageiro, aí tem um ribossomo em movimento e a proteína em crescimento. Então, polirribossomo, onde a síntese de proteínas está acontecendo. E aqui as duas subunidades, menor e maior, desse ribossomo. Então, polirribossomo, vários ribossomos em um mesmo RNA mensageiro. E dão origem a várias moléculas idênticas. Por que são idênticas? Porque está no mesmo RNA mensageiro. Ok? Importante estar atento a isso. Bom, vamos falar agora um pouco das organelas que nós temos na célula vegetal, nas organelas celulares vegetais. Então a primeira delas que a gente tem é o vacúolo. O vacúolo é exclusivo de célula vegetal, gente. Então falou vacúolo, é célula vegetal. Não precisa nem pensar duas vezes. Você viu lá na questão, vacúolo, célula vegetal. Acabou. O que é esse vacúolo? Ele é uma grande vesícula que fica delimitada por uma membrana lipoproteica, o tonoplasto. E dessa forma ele ocupa tanto espaço dentro da célula para reserva, principalmente de água, que pode chegar a 95% do volume da célula. Então o citoplasma de uma célula vegetal, ele pode ser em sua maioria formado por um vacúolo, ok? Nas células jovens você tem vários vacúolos pequenininhos. E nas células adultas, vegetais, é claro, esses vacúolos pequenininhos se unificam em um grande vacúolo que vão ocupar o espaço, dando origem a uma grande vesícula. Então fica lá muito grande, né? Graças à fusão desses pequenos vacúolos formando um só. Então como que você verifica se uma célula vegetal é jovem ou adulto? Pela quantidade de vacúolos. Um monte de vacúolo pequenininho significa que a célula vegetal é jovem. Um vacúolo apenas grande, célula vegetal mais madura. Atenção nisso daí, né? E quem dá origem ao vacúolo? A origem do vacúolo é a partir do retículo endoplasmático ou do complexo golgiense, tá? E tem essa membrana, né, chamada tonoplasto, e em geral no seu interior é formado por substância aquosa, principalmente água. O vacúolo pode ser também para conter substâncias de reserva para a célula, né? Então você pode ter situações onde esse vacúolo acumula outras substâncias de interesse da célula, mas o principal é a água, tá? Então, aqui o vacúolo dentro de uma célula vegetal, veja como ele é grande comparado ao resto da estrutura celular. Então, água, íons, carboidratos, aminoácidos, proteínas, né? Então, ela vai fazer, então, o armazenamento dessas substâncias de maneira aquosa. E aí uma curiosidade, né? Ela consegue armazenar resíduos indesejáveis. Então, o que sobra do metabolismo celular funciona mais ou menos tipo uma estrutura, não seria, a grosso modo, a gente poderia pensar mais ou menos como um lixo. Então, o que é indesejável ali não serve, fica dentro do vacúolo. Por exemplo, a borracha da seringueira. Então, quando o sujeito vai lá, corta a seringueira para fazer a extração da seiva, que vai dar origem à borracha, ela está fazendo o rompimento exatamente desse vacúolo, que é daí que vai vir, então, a borracha que interessa aquele camponês, né? Aquele morador ribeirinho que está fazendo a utilização da seringueira, né? Então é muito interessante a gente ver essa função do vacúolo. Vacúolo cai em exame externo? Cai. Quando fala de célula vegetal, vacúolo cai com muita frequência. Tem que saber a sua função e tem que saber que é a maior estrutura da célula vegetal, tá? Muita atenção nisso. O vacúolo aqui, ó, olha que doideira, numa imagem real, a gente vê aqui, ó, a grande maioria da célula formada por vacúolo, o resto tudo espremido no cantinho. Mitocôndria. Mitocôndria é extremamente importante. A próxima matéria que nós vamos entrar vai dialogar diretamente com a mitocôndria na próxima quinzena, que é
a estrutura que faz a respiração celular, né? A mitocôndria ela é formada por duas membranas, uma externa lisa e uma interna com invaginações, que formam as cristas mitocondriais, né? Então você tem a matriz mitocondrial, né? E você tem a crista mitocondrial. Na matriz mitocondrial, você tem vários mitorribossomos e várias moléculas de DNA circulares. E ela tem capacidade de autoduplicação. A mitocôndria é muito interessante, porque ela ajuda, quando a gente falou do surgimento da vida, a explicar, né, a teoria endossimbiótica. Porque a mitocôndria, ela tem, né, o DNA da nossa mãe, então ela possui um DNA diferente do resto do organismo. E isso é muito doido, né? E é a estrutura fundamental para a respiração celular. Então, a mitocôndria se divide em matriz e crista, né? Matriz mitocondrial e crista mitocondrial, e ali vai ter, então, essa capacidade de autoduplicação. Beleza? Atenção, então, na mitocôndria. Então, nós vamos ver aqui, ó, aqui uma mitocôndria real, né, que vai fazer a respiração celular aeróbica, é claro, porque a anaeróbica não utiliza oxigênio, então não funciona dessa forma. Então, é aqui dentro da mitocôndria. Então, ó, a gente consegue ver aqui na célula, na estrutura real, a gente consegue ver, tem a membrana externa, tem a membrana interna. E aí a gente tem a matriz mitocondrial aqui no meio e a crista mitocondrial em cima. Atenção nessas estruturas. Quando a gente falar da respiração celular aeróbica, nós vamos ver que elas têm uma importância extrema, muito grande para a mitocôndria. Então, ó, membrana externa, membrana interna, crista e matriz mitocondrial. São essas, basicamente, as estruturas da mitocôndria. Bom, outra estrutura que a gente vai ter na célula vegetal, cloroplasto. Os cloroplastos têm duas membranas lipoproteicas, o envelope, né, e um líquido que fica no interior, o estroma, que tem ribossomo, DNA, RNA, etc. E quando vai na membrana interna, tem os tilacoides. Esses tilacoides são discos achatados, os grano, que um em cima do outro, né, recebe o nome de grana. E tem esse nome porque eles parecem moedinhas. Então o grano forma o grana, está lá dentro, né, são os tilacoides. E aí estão as moléculas de clorofila. Então dentro do cloroplasto, que está os tilacoides, que está os grãos, né, que os tilacoides formam grano e o conjunto de grano forma o grano. Então dentro da molécula de clorofila, dentro do cloroplasto, você tem os tilacoides lá dentro das moléculas de clorofila. Então é nessa estrutura aqui, dentro do cloroplasto, que a gente tem a fotossíntese acontecendo, né? E do mesmo jeito que a gente estudou lá quando a gente falou do surgimento da vida, da teoria endossimbiótica, nós vimos que os cloroplastos são exclusivos da célula vegetal e também têm capacidade de autoduplicação, né? Então o cloroplasto provavelmente, ao longo da evolução, era uma estrutura externa que foi englobada pelas células vegetais para se tornar uma coisa única. Isso lá no passado evolutivo, né? Bem no início da vida no planeta, né? E, é claro, o mais importante é quem faz a fotossíntese. Então, o cloroplasto, na estrutura das células vegetais, principalmente, né? Relaciona-se com o processo fotossintético, que acontece dentro do tilacoide, que é onde está a molécula de clorofila. Beleza? Importante atenção nisso daí, para saber direitinho e não vacilar. Então aqui, ó, nós vamos ver, ó, a membrana interna, a membrana externa, os tilacoides, ó, como é que parecem moedinhas aqui, o estroma e o conjunto aqui de tilacoides, né, de grano, grana. Aqui, grano, aqui o estroma novamente, aqui a estrutura do cloroplasto. Então, ela é a organela responsável pela produção de glicose, né, dos organismos fotossintetizantes. Então, ela vai fazer o processo fotossintético, que mais para frente nós vamos estudar com calma, e isso vai cair depois para vocês saberem, né? E quem produz o próprio alimento, vocês já estão careca de saber, são seres autótrofos. Então, os autótrofos possuem esses cloroplastos para a produção orgânica do seu alimento, para a produção principalmente de glicose. Isso é muito importante. Bom, falamos aqui das células eucariontes, vamos falar da célula procariótica, né? Então aqui na célula procariótica, o que nós temos? Aqui a gente tem fímbrias, nós temos plasmídeos, nós temos a cápsula, a parede celular, a membrana plasmática, lá dentro o mesossomo, citoplasma que está presente, ribossomo, o ribossomo sempre presente,
e as enzimas relacionadas à respiração ligadas à face interna da membrana. Então veja que aqui são enzimas relacionadas à respiração. Não possui uma mitocôndria como a gente possui, gente. Isso aqui é muito importante. Isso ajuda a explicar, inclusive, ao longo da evolução. Possui enzimas relacionadas à respiração, tá? Numa célula procarionte. O nucleóide, como a gente sabe, com o DNA associado ao mesossomo, porque não possui membrana nuclear aqui separando o material do citoplasma. Isso é muito importante. Aqui um flagelinho para locomoção. Aqui um exemplo clássico, né, de uma bactériazinha. Então, essa é a estrutura da célula procariótica. Para a gente não confundir, a gente já viu a célula eucariótica. E como que é o citoplasma das células procariontes? Né? Primeiro, corresponde a toda a região delimitada pela membrana plasmática, então é formado também por citosol, né? E eles são mais simples que das células eucariontes. Por quê? Porque não possui esse monte de estrutura que a gente está estudando. Possui só o ribossomo. É só o ribossomo que está ali presente, né? E aí a gente tem também esse cromossomo circular na célula procariótica e fica disperso no citoplasma, né? E aí tem o DNA maior e outras moléculas de DNA menor chamadas plasmídios. Então os plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA, são também presentes nas células procariontes. E para que servem os plasmídios? Resistência aos antibióticos. Então a resistência ao antibiótico, quando o sujeito está com alguma infecção bacteriana, é porque os plasmídios estão trabalhando para defender aquela bactéria. Isso é importante da gente saber, viu? Atenção nisso. Qual que é a estrutura que está presente em célula eucarionte e procarionte das organelas celulares? Ribossomo. Ribossomo está lá presente. Por que ele está presente? Porque ele faz síntese proteica. Isso é muito importante, tem que ficar atento. Característica fundamental do citoplasma de célula procariótica. Bom, espero que tenha entendido. A matéria da nossa quinzena eu resumi aqui nesse grupo de slides, que a gente está vendo aí um tempo grande para a nossa aula, mas eu peço que vocês encarecidamente estudem a mais que isso, leem a matéria no livro, procurem outros sites caso queiram, não tem problema algum, para se aprofundar. Algumas das perguntas que nós vimos nessa aula de hoje sobre função dessas organelas será questão de prova. Não tenha dúvida disso. Eu sempre cobro e não vai ser diferente dessa vez. Beleza? Então, até a próxima aula. Seguimos juntos estudando. Tchau, tchau.